Ihu! Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do Linha de Passe de segunda-feira. Flamengo campeão, pentacampeão da Copa do Brasil. Vamos ver o que eles vão falar agora do nosso Mengão. É isso aí, já quero aproveitar aqui e dar os créditos para o Grupo Disney. Canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o seu like para ajudar o nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Dito isso, vamos ver o que eles vão falar agora. Tá ao vivo aqui o programa Linha de Passe. Simbora. Linha de Passe aqui. Ontem aconteceu tudo o que aconteceu depois do título do Flamengo, as declarações do Gabigol, e o fato é que o Gabigol vai para o Cruzeiro. Né? Não está oficializado ainda, não está assinado, mas todas as informações ainda dão conta de que ele vai para o Cruzeiro para a próxima temporada. Aí estávamos conversando hoje, nossa, que coisa, né, rapaz? Como o futebol brasileiro está mudando, né? Dá para a gente imaginar, há 3 anos, por exemplo, onde já tinha um domínio de Palmeiras e Flamengo, Atlético ali um pouco também, mas como o futebol brasileiro está ampliando essa competitividade, como os clubes, seja por SAF ou por algumas boas administrações e tudo, eles estão crescendo a ponto de um clube brasileiro tirar, um dos principais clubes do Brasil também, ter essa briga, um jogador do tamanho do quilate do Gabigol. Tá falando besteira. Ele não tá tirando o Gabigol do Flamengo. O Gabigol, ele cumpriu 5 anos de contrato. Ele tá saindo porque ele quer sair. Ah, mas tem um problema, tem uma série de coisas e tal, etc. Mas veja só o investimento que está sendo feito. Não dava para imaginar isso há coisa de 3 anos, né? A gente vai lá e falar, o jogador só vai sair se for para a Europa. Não, hoje as coisas estão mudando, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Certamente as coisas estão mudando, acho que isso é legal, de maneira geral, acho que é legal que vários clubes possam hoje se dar o luxo de sonhar com o Gabigol, ou de dizer, eu posso contratar o Gabigol. Então é claro que as coisas mudaram, né? Por diversas razões, ou pelo menos por razões diferentes, né? Tem clube que pode ou poderia hoje contratar o Gabigol por um motivo, tem clube que poderia contratar o Gabigol por outro motivo. Claro que as SAFs fazem de alguma maneira parte desse processo, mas não é só isso. O Flamengo está aí para provar que não é só isso, o Palmeiras está aí para provar que não é só isso. Então, enfim, você tem vários clubes. Eu só acho que especificamente, o caso do Gabigol é um caso específico, porque alguém com a idolatria dele, com a importância que ele tem na história do Flamengo, isso é indiscutível, isso ninguém tira dele, e ainda mais por se tratar o Flamengo, que é hoje, do ponto de vista econômico, talvez o clube em melhores condições, do ponto de vista econômico, tá? Não estou falando de gestão esportiva, mas econômico, o clube em melhores condições, com a maior torcida do país. Eu acho que o caso do Gabigol tem muitas coisas específicas, que, assim, ele acabou gerando todo um contexto que... Galera, olha o que está escrito na tela. Gabi troca a idolatria do Flamengo pelo projeto do Cruzeiro. Ele trocou a idolatria pelo dinheiro, né? Ele vai ganhar o dobro lá. Lhe permitia, nesse momento, dizer, eu quero sair, eu prefiro sair, porque senão não seria assim, e ele prefere sair, ele quer sair, e que na boa, e aí a gente até falava disso outro dia, que talvez tenha gerado no próprio Flamengo esse sentimento, essa sensação de que, cara, é melhor esse cara sair. Deu, né? Já deu. Isso para todo mundo, né? Outro dia até no Sport Center eu estava debatendo isso com a Marcela. Cara, eu acho que se bobear o próprio Felipe Luiz prefere isso. Acho que o próprio Felipe Luiz, que foi o cara que o recuperou, que o colocou de novo, né, num patamar importante e alto do futebol brasileiro. E claro que ele sempre esteve num patamar importante, mas ele não era mais um jogador tão relevante como foi nessas finais de Copa do Brasil. Acho que talvez o próprio Luiz prefira isso, porque ele sabe que vai contar com o Pedro na próxima temporada e ele sabe tudo que o Gabigol é capaz de gerar. Né? E acho que o exemplo maior disso talvez tenha sido, veja só... Ontem. O pós-jogo, em que as pessoas deviam ter falado só do título do Flamengo o tempo todo e na verdade, todas as discussões, né, em todos os lugares, e não foi só aqui, eu sei que no Linha de Passe ontem... Falamos bastante. Também, mas assim, cara, é metade de discussão sobre o título do Flamengo, foi isso mesmo. Metade de discussão sobre o Gabigol. Foi isso mesmo. É uma loucura. Então, acho que também nesse aspecto, talvez, e por ter o Pedro, que é claro que se não tivesse o Pedro seria uma outra história,
Mas o próprio Flamengo deve estar achando uma boa poder liberar o Gabigol para jogar onde quer que seja. Olhando esse investimento do Cruzeiro, é um risco? Primeiro, boa noite a você, William. Jean Calçade, aos fãs de esporte. Risco para o Cruzeiro, estou falando isso. Qual o risco envolvido? Tecnicamente, se o Gabigol voltar a jogar no nível do Gabigol, porque esse ano ele fez um jogo de ida de final de Copa do Brasil que lembra muito o que o transformou em ídolo do Flamengo, e ponto. Foi isso. O Tite não o colocava para jogar, teve a questão do doping, ele teve uma coisa ali que qualquer coisa fora que o atrapalhou. No último jogo ele não foi bem, no jogo de ontem. Mas se ele voltar a jogar, ele eleva bastante o nível do Cruzeiro, caso confirmada a ida para o Cruzeiro, porque ele é muito mais centroavante que o Caio Jorge. Ele é melhor na definição, ele é melhor na tabela, ele é melhor em tudo, né? E tem um técnico que provavelmente, se o Diniz continuar, e acho que vai continuar, tira dele coisas muito boas. Fora de campo eu não tenho como responder. Porque o Gabigol é um personagem muito ensimesmado, né? Ele é um cara que tem, assim, ele gosta de chamar atenção, ele consegue se destacar positivamente muitas vezes de um jeito enorme, às vezes isso funciona de maneira contrária, e aí você tem um grupo de seres humanos no Cruzeiro que vão recebê-lo de alguma forma e essa relação vai ser construída. Se essa relação for construída em torno de um jogador que decide jogos, e isso muda muito a relação fora de campo, no futebol, eu acho que ele vai ter momentos muito felizes jogando na Raposa. Se não acontecer isso, se ele repetir tecnicamente o que ele vem fazendo e continuar fora de campo como ele vem sendo, o Cruzeiro contratou um problema. Só vamos saber isso quando chegar, se repito, confirmada a contratação. Vale o pacote para o Cruzeiro, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Essa é uma boa pergunta, se vale, né? O Birner, de certa forma, admitiu uma coisa, que o pacote fora de campo é real e o de dentro de campo ele tem que esperar para ver se um equilibra o outro. Esse pacote fora de campo pode ser de extremo carisma dentro do grupo, mas pode ser... Sim, não é um pacote comum, é isso que eu estou dizendo. O Flamengo mostra que ele tem dentro de campo uma atuação e fora do campo também. Ele é real isso. E fora do campo ele gera problemas. Mas muita gente gera problemas no futebol. O Gabigol não é o primeiro, né? E aí o Cruzeiro certamente acredita no seu treinador, que é um cara que consegue lidar, acho que com todo tipo de jogador. Né? E pelo menos mostrou isso no Fluminense. Então, eleva o nível do Cruzeiro consideravelmente, muito. Claro que eleva, só dizer que não. O Cruzeiro poderia contratar 3 jogadores caríssimos com o salário de Gabigol? Poderia também. Poderia. Isso é verdade. Mas o Cruzeiro está numa situação diferente, né? É a chegada de uma SAF, a compra da SAF do Ronaldo, que é alguém que tem raízes profundas em Belo Horizonte, tem negócios em Belo Horizonte, é um comerciante e um torcedor. Então, e aí é o dinheiro dele. Se ele acha que está tudo bem, está tudo bem. Porque ainda não vejo o Cruzeiro gerando receitas para muitas coisas do que está fazendo. Mas é investimento, até agora. Mas o Brasil permite isso. Não se regula, né? Apesar de que uma empresa seria normal você fazer um investimento muito alto, desde que ele seja racional, para você lá na frente recuperar esse investimento e transformar isso em lucro. Isso não é o Botafogo fez a mesma coisa. Exatamente. Se vai funcionar lá na frente, a gente não tem como responder. Só tem uma coisa, uma empresa consegue ampliar o seu mercado do produto que ela vende. No futebol, você não vai dobrar a torcida porque contratou o Gabigol. Então, mas você dobra a sua exposição, você dobra o seu espaço. Mas é limitado. Aí é limite, mercado. Aí é o mercado. É o mercado. Tem que botar na ponta do papel para ver se compensa ou não compensa. É o mercado. E o que você pode ampliar em termos de rendimento... Nem se sim, nem se não. Não depende só do Gabigol, né? Porque não é só o Gabigol chegar lá e agora o Cruzeiro vai para a final da Libertadores ano que vem, que vai disputar o título do Brasileiro. É um todo. Mas a questão é o que o Cruzeiro vai fazer além do Gabigol. Porque eu acho que tem muito disso que o Calçade está falando, no sentido de que, cara... no futebol, ao contrário de uma empresa em que você faz investimentos nos quais
teoricamente, você tem a garantia do retorno até um determinado ponto. Quer dizer, eu acho que o futebol ele tem um nível de imprevisibilidade sobre quanto os investimentos vão, de fato, te trazer retorno ou não, muito maior do que outras áreas. E depende de resultado de campo. É isso, porque depende de resultado de campo. E o rendimento de um jogador de futebol depende de um monte de coisas, de um monte de fatores. Então, quando você aposta tudo, e eu não sei se o Cruzeiro está apostando tudo em um jogador, tá? A gente não sabe exatamente quais vão ser os movimentos do Cruzeiro para a próxima temporada. Mas é claro que quando você aposta tudo, ou grande parte daquilo que você tem para apostar em um jogador apenas, o teu risco do certo ou errado, a tua dependência daquele sucesso acaba sendo maior. Então, assim, acho que a resposta sobre o Cruzeiro, ela é muito mais complicada, William, assim, se tá certo, se não tá certo, se vale a pena, se não vale a pena. Lembrando que a sexta é a maior torcida do país. Exato. O que eu acho mais fácil de responder é, e aí não tem nada a ver com o Flamengo, porque não vai ser uma negociação do Flamengo, não é que o Flamengo está ganhando. Agora, a escolha do Gabigol, porque se trata disso, se trata de uma escolha do Gabigol, se o destino dele for o Cruzeiro, a escolha do Gabigol é, de certa maneira, até benéfica para o Flamengo, para a direção do Flamengo e acho que até para a torcida do Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Não está indo para o Palmeiras. Que não está indo para o Palmeiras, que não está indo para o Botafogo e que não está indo para o Atlético. E para ele? Os três, de alguma maneira, talvez o Atlético menos, tal, mas assim, os três, de alguma maneira, já estão mais consolidados como adversários do Flamengo, grandes rivais do Flamengo na temporada. Não é nem que o Atlético menos do ponto de vista de estar consolidado como rival. Acho que está consolidado. Mas talvez tenha mais questão nesse momento com o Palmeiras, né? Pelos históricos de um ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. O Botafogo é um rival local, tradicional. É normal, por mais que tenha menos torcida do que o Flamengo, é um rival local, então acho que incomodaria mais para o Flamengo o Gabigol no Palmeiras, no Botafogo, ou acho que até mesmo no Atlético, do que no Cruzeiro. Eu acho que no Cruzeiro, o Cruzeiro pode até se colocar, e é possível que isso aconteça pelos investimentos, como um grande rival do Flamengo na próxima temporada. Mas os outros que eu citei, eles estão já consolidados nesse ponto. Né? Eu acho que é frustrante para a torcida do Cruzeiro também ficar só levantando problema fora do campo. Acho que ela tem que estar eufórica. Não, a torcida do Cruzeiro está felicíssima. E é um cara que... Fora que, assim, além de você chegar a uma final de Sul-Americana, que já faz parte de um processo de retomada, já é uma assinatura de um processo de retomada, você fazer uma contratação do tamanho do Gabigol, né? Também é um carimbo ali. O Cruzeiro voltou àquele patamar lá que o pessoal estava acostumado a coisa de 4, 5 anos. Não seja uma grande contratação. E é um cara que faz gol, que resolve os jogos. Isso está faltando para o Cruzeiro? Pelo Cruzeiro ter mostrado, sim. Mas respondendo a pergunta lá do início do programa, eu acho que é circunstancial. Digo, o mercado mudou muito? Não vejo. Pelo seguinte, quando quando o dinheiro das TVs, compra de direitos, ele aumentou significativamente, se teve anos atrás, ele deu um salto, o que era os ingênuos esperaram? Os caras vão resolver dívidas. Sim. Não. Nada disso. Os jogadores ficaram mais caros, continuaram do mesmo jeito. As comissões dos empresários aumentaram. Quem pedia 500 passou a pedir 800 e os clubes... Só isso mudou. Então, a única coisa que foi feita com o dinheiro da TV foi aumentar o salário dos jogadores, que os empresários sabem negociar muito bem. Quando o cara é um cara desse tamanho, você vê que tipo de negócio sai. Um negócio para 4 anos, para não ter mais preocupação com a vida durante algumas encarnações aí. Eu concordo com você nisso, mas eu discordo um pouco da sua outra opinião. Do qual delas? Que as coisas não mudaram. Eu acho que elas... Mudança, eu não vejo muita mudança. Eu acho que naquela época, por exemplo, era muito difícil a gente ter algum time brasileiro capaz de segurar elenco como o Palmeiras e o Flamengo conseguem. Eu acho que a quantidade de times que conseguem investir hoje, por causa da SAF, aumentou. Mas nós estamos falando... É o seguinte, eu vou dizer que o mercado mudou por causa de 2 clubes. Eu acho que a concorrência... Só para te chamar uma coisa... O Corinthians não consegue fazer isso, o São Paulo não consegue fazer isso. Só para te chamar uma coisa clara, eu lamento que o futebol tenha se transformado numa questão financeira acima de tudo. Não que não tenha que ter a questão financeira, ter se transformado numa questão financeira acima de tudo. Mas partindo desse princípio, que se transformou, e eu gosto de futebol de qualquer jeito, eu acho que a concorrência hoje é muito maior. Porque as SAFs, de algum jeito...
elas vão ter no futuro que justificar os investimentos. Elas vão ter que dar lucro para os seus investidores. Se isso acontecer, você vai ter, e aí estou falando um pouco da economia brasileira, de quanto se arrecada no Brasil, um país muito mais forte para concorrer com mercados medianos e pequenos europeus do que a gente tinha naquela época. Qualquer time da Ucrânia, da Rússia, Portugal, Grécia, Turquia, vinha aqui e tirava o jogador com muita facilidade. Hoje não é mais tão fácil. Não estou dizendo que ainda não chegamos onde a gente tinha que chegar, o que mudou, mas não é mais tão fácil. O Fabrício Bruno, no primeiro momento, recusou uma proposta da Inglaterra, não foi? Da Inglaterra. A questão salarial não resolveu. O que mudou apenas é que alguns conseguem negociar melhor. Fora isso, os caras vêm e o Estevão vai. Os caras vêm e o Hendrick vai. Os caras vêm e o Vinícius Júnior vai. Mas tem uma mudança. A única coisa que mudou é o seguinte, alguns podem falar o quê? Está muito baixo isso aí, muito obrigado, não tem mais conversa. E outros, né, o cara vai oferecer 10 e o outro já falou que por 5 ele fecha. Então, Calçadinho, mas é que eu acho que assim... Aí, eu acho que está mais atraente o jogador atual. Os Estevãos ou Vinícius Júniors da vida, esses caras só vão deixar de sair quando o Brasil se tornar o principal polo do futebol mundial, e isso não vai acontecer nunca. Eu acho que... Então, o meu ponto é esse. Eu acho que existe um certo nível, um certo ponto e alguns jogadores que não tem jeito. A gente não vai conseguir segurar, porque esses caras são fenomenais. Não é só grana. Primeiro que é porque onde é o principal lugar... Se o cara olhar o calendário do ano que vem, qualquer jogador consciente olhar o calendário do ano que vem, ele fala, tem uma proposta de, sei lá, de qualquer lugar, né? Do Butão, você jogar lá no Butão. Ou no Vietnã. Ele vai. Mas não é por calendário que eles escolhem, vai porque é o seguinte, Calçade? aqui, cara, o Edinaldo diz uma coisa um dia, os presidentes de federação dizem outra, e o tempo está passando. E a gente precisa definir quando é que os jogadores... Mas você acha que jogador escolhe baseado em calendário mais ou menos cheio? Acho que não, infelizmente. Infelizmente não. Veja, a minoria. Talvez a minoria. Porque senão não iria para a Inglaterra, como a minoria. Então... galera, tudo na vida tem o começo, o meio e o fim, né? Primeiramente... Gostaria de agradecer ao Gabigol, né, cara, por tudo que ele fez, né, com o nosso manto sagrado, pelos títulos, pelas vitórias, pelos gols, pelas assistências, por tudo que ele fez mesmo, desde 2019 pra cá. Muito obrigado, Gabigol, por 2 Copas do Brasil, muito obrigado por 2 Libertadores e outros títulos, né, foram 13 títulos, né, cara, é título pra caramba, né. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Você sempre estará marcado na história do nosso Flamengo. Você é ídolo. Isso que aconteceu nesse ano não apaga a sua história no Flamengo, né? Você está saindo no momento que para você é melhor. Você está saindo por cima, já que você fez 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E isso nos proporcionou um segundo jogo mais tranquilo, né? O Felipe Luiz teve como lidar melhor com isso, né? Por exemplo, se tivesse sido 1-0 só, o primeiro jogo, só o gol do Arrascaeta, por exemplo. O jogo de ontem, o jogo de domingo, né? O jogo da volta, teria sido mais complicado, teria sido mais difícil. Por quê? Se o Flamengo toma um gol, igualaria tudo. E daí ficaria mais difícil, né, cara? E com a vantagem de 2 gols, o Flamengo fez 3-1, né? 2 gols de vantagem. Isso daí deu uma certa tranquilidade para o Felipe Luiz armar o esquema. Ficar ali mais tranquilo, né, cara? Mesmo perdendo por 1-0, o Flamengo seria campeão ainda, né? E graças a Deus conseguimos sair campeão e com a vitória. É isso aí. Então é isso que eu queria dizer. E outra coisa, jogador, não é só jogador, o ser humano, ele gosta de dinheiro, né? O Gabigol pode até amar o Flamengo. Pode. Outros jogadores também podem. Só, cara, que uma coisa, o dinheiro fala mais alto, né? Se eu receber uma proposta pelo dobro que eu ganho aqui no canal, eu vou aceitar, cara. Se chegar um maluco, um milionário, um empresário, falar, para de fazer isso daí, eu pago o dobro do que você ganha aí no canal. Eu vou aceitar porque a gente é movido pelo dinheiro. Não adianta falar que é mercenário. Não adianta falar isso. Todo mundo iria. Todo mundo. Se você na sua profissão receber uma proposta pelo dobro do que você ganha,
Você vai também? Eu iria. É isso. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.